Resumo sobre a estrutura geral da histologia do sistema digestivo e esôfago. As demais regiões estarão em outros vídeos em sequência. Histologicamente falando, o sistema digestório tem 4 camadas: uma mucosa, uma submucosa, uma muscular própria, que alguns livros chamam de muscular externa, e ele pode ter ou uma serosa ou uma adventícia, dependendo se existe peritônio no entorno, que o peritônio seria a serosa, é a mesma coisa, ou se existem outras estruturas no entorno, outros órgãos, ou parede abdominal, parede torácica, mediastino, no caso do esôfago, aí seria a adventícia. A mucosa vai ter sempre um epitélio de revestimento, que vai variar dependendo da região, a lâmina própria, que não varia muito, e uma muscular da mucosa, que separa a mucosa da submucosa. Aqui um esquema geral, mostrando então que tem 4 camadas, como eu falei, e o que tem de diferente do que eu falei antes é a complementação sobre os plexos nervosos, né, do sistema nervoso entérico. Então, na submucosa de todo o trato gastrointestinal, a gente tem o plexo de Meissner, ou submucoso, e na muscular própria, ou muscular externa, a gente tem entre as camadas musculares o plexo de Auerbach, ou mientérico. Então, aqui a gente tem um esôfago como exemplo. A gente tem o epitélio de revestimento, a lâmina própria logo abaixo, aqui a camada muscular da mucosa, e logo em seguida termina a mucosa e começa a submucosa, que é essa região mais clara, que pode ter algumas glândulas. E depois vem a camada muscular própria, ou muscular externa, que geralmente tem uma camada circular interna e uma camada longitudinal externa. De interessante na mucosa que eu queria destacar seria só falar da lâmina própria, porque ela se repete sempre mais ou menos desse jeito, né? Então, vai ter sempre um tecido conjuntivo frouxo, com muitos vasos sanguíneos e linfáticos. Claro que a apresentação, às vezes, desses vasos é um pouco variada, dependendo da região, dependendo das necessidades, né? Células musculares lisas também pode ter, esparsas, ou até mais proeminentes, como no caso das vilosidades do intestino delgado. Glândulas, pode ter ou não na mucosa. E tecido linfóide está em todo o trato gastrointestinal, tanto em forma de nódulos quanto de forma difusa, representado por inúmeros linfócitos, mas também macrófagos, plasmócitos. Então, é bastante proeminente o tecido linfóide, tem que ser por ter um contato muito grande com o meio externo, né? Esse sistema. No mais, a mucosa vai ter geralmente aquela função de proteção, né, como uma barreira, mas também de absorção, e vai variar um pouco de uma região para outra. Eu vou falar de cada região em outros vídeos e um pouco de esôfago nesse. A presença de glândulas na mucosa, como eu falei, pode estar presente ou não. E ao longo de todo o trato gastrointestinal, geralmente as glândulas têm a ver com lubrificação, com proteção, né? E também outras funções que a gente vai ver quando a gente observar cada estrutura no seu momento certo. Mesmo quando não tem glândulas, a gente tem células secretoras, né? E muitas vezes elas têm uma função exócrina e outras vezes uma função parácrina ou endócrina, né? Então, são várias as funções possíveis. Mas o foco dessa aula seria a histologia. A submucosa geralmente é um tecido conjuntivo mais denso, tá? Tem também presença de vasos sanguíneos linfáticos, tem o plexo de Meissner, né? E pode haver ou não glândulas, dependendo da região. Sobre a muscular própria, eu já comentei e vou comentar de novo em cada estrutura, cada região. A única coisa que eu acho importante de falar um pouco antes é só para lembrar
que tem regiões especiais, né, em relação à muscular própria. Por exemplo, no terço superior do esôfago, a gente tem a presença de músculo estriado no esfíncter faringoesofágico. O esfíncter pilórico é um espessamento do músculo liso da muscular própria. A válvula iliocecal é a mesma coisa, é um espessamento da camada muscular própria de músculo liso. Já o esfíncter interno do ânus também tem a participação de músculo liso, um espessamento da camada circular interna. Já o externo, aí sim é diferente, é uma musculatura estriada, com controle voluntário. A maior parte dos órgãos, das estruturas, vão ter uma serosa, né? A serosa o que é serosa? É o pericárdio, a pleura, é o peritônio. Então, é uma camada de células únicas, né? Mais baixinhas, um cúbico baixo, pavimentoso, que é o mesotélio, e que secreta um líquido que a gente chama de líquido pleural, pericárdico ou peritoneal nesse caso dessa aula, certo? No caso, a serosa que está em cima das vísceras chama peritônio visceral e a que reveste a parede abdominal, peritônio parietal. Mas nem toda víscera tem serosa, tem peritônio. Então, toda vez que tem uma estrutura coladinha na outra, o peritônio pode não entrar ali no meio. E aí a gente tem, um tecido conjuntivo, rico em tecido adiposo, vasos, nervos, só isso, sem células mesoteliais. É nisso que consiste uma adventícia. Exemplo, esôfago. Tem peritônio lá no esôfago torácico? Não tem. Tem pleura também? Não, não tem. Então não tem serose, é adventícia. Esse slide é bem interessante, apesar de não ser muito nítida a imagem, eu voltarei nele depois na aula final, depois que eu terminar todas as regiões. Aí ele vai fazer bastante sentido, né? Ele mostra diferenças entre mucosa, submucosa e as camadas musculares, dependendo de cada região do trato gastrointestinal. Então, bem resumidamente, o esôfago é um tubo muscular, certo? Que vai levar o alimento da boca ao estômago. Ele precisa de muita lubrificação para esse bolo alimentar passar por ele, né? Então, por isso a gente tem bastantes glândulas, tanto na mucosa, lá no finalzinho do esôfago, quanto na submucosa, em todo o restante do esôfago, principalmente terço médio. A mucosa é de um epitélio estratificado pavimentoso não queratinizado, tá? O tecido conjuntivo é como eu falei na descrição básica do trato gastrointestinal e esôfago, certo? Então, vai ter todas aquelas estruturas, vasos, tecido linfóide, e o que tem de diferente é a presença de glândulas cárdicas esofagianas. Presta atenção, quando a gente fala glândulas cárdicas esofagianas, eu tô falando só do terço inferior do esôfago. Lá, e é terço inferior bem baixo, ali bem perto do hiato esofágico, já emendando com o estômago. É só ali que eu tenho glândulas na mucosa, tá? Porque a maioria das glândulas do esôfago vão estar na submucosa. Prestou atenção? Glândulas na mucosa do esôfago estão na região chamada de cárdia do esôfago, lá no finalzinho, junção gastroesofágica. Elas secretam um muco bastante alcalino, que faz sentido, já que muitas vezes a gente pode ter refluxo do conteúdo gástrico, então é interessante ter glândulas na mucosa que secretem um muco bastante alcalino. O que for igual em todas as regiões relacionado àquele esquema geral que eu acabei de falar, eu não vou ficar falando em cada região. Então, o que é importante no esôfago e na submucosa? Glândulas esofagianas. Aí não tem o nome cárdicas. As glândulas se chamam esofagianas. Aí, quando a gente só fala glândula esofagiana, elas estão na submucosa, ok? E elas produzem muco, um pouco menos alcalino do que aquelas glândulas cárdicas esofagianas lá de baixo, do finalzinho do esôfago, mas também tem algum grau de alcalinização, certo? Aqui elas são bem abundantes mesmo, porque elas têm que lubrificar o esôfago. No resto,
só lembrar, mas em todo o trato digestório vai ter tanto o plexo de Meissner na submucosa quanto a orbar na muscular. Então, não vou ficar repetindo. A muscular própria tem uma particularidade. No terço superior, a gente tem músculo estriado esquelético. No terço inferior, a gente tem músculo liso. E no terço médio, a gente vai ter uma mistura. É como se houvesse uma transição. Lá no esfíncter faringoesofágico eu tenho músculo estriado esquelético. Aí vai passando para o terço médio, eu vou começando a substituir musculatura estriada esquelética por musculatura lisa. Quando chega no terço inferior, eu já tenho só o músculo liso, né? E são duas camadas de músculo liso em espiral. Uma circular interna e uma longitudinal externa. O esôfago tem uma particularidade diferente das demais regiões. Ele tem muito mais adventícia do que a serosa. Ele só vai ter serosa naquela curtíssima porção do esôfago que fica dentro do abdômen. Então, abaixo do diafragma. Então, é o que? 2, 3 centímetros só de esôfago que tem serosa, que é um peritônio no caso. O resto todinho, o esôfago está ali muito próximo a outras estruturas, como traqueia, por exemplo, a aorta. Então, ele vai estar colado, pertinho, grudado nessas estruturas, e aí vai ter apenas aqui no exterior um tecido conjuntivo, né? Rico em vasos, nervos, tecido gorduroso e só isso, sem serosa. Isso mesmo, né? Aquele típico epitélio de mucosa, como o epitélio de revestimento da boca, por exemplo, né? Ou do colo uterino, da vagina. Então, o epitélio pavimentoso estratificado, não queratinizado, epitélio de algumas mucosas, né? Não de todas. E o que a gente tem aqui? A camada basal, mais escura, com núcleos bem proeminentes e menos citoplasma, e as células vão maturando, né, que aqui é o estrato basal, são as células que proliferam. Elas vão se maturando até descamarem aqui em cima. Aqui embaixo, um tecido conjuntivo frouxo da lâmina própria, com alguns vasos, vários linfócitos, isso é normal. E aqui uma camada de músculo liso, que é a muscular da mucosa. Então, a gente vê que tá uma parte dessa região bem aqui. Aqui a gente vê em vermelho o músculo, então o roxo, né? Um pouquinho. Aqui é a muscular da mucosa, né? E lembrando sempre que a mucosa tem esses três elementos: epitélio de revestimento, lâmina própria e muscular da mucosa, tá? E também destaque em vermelho, músculo, camada interna, camada externa. E em torno a adventícia. Aqui é uma repetição da mesma região, ó. Epitélio pavimentoso estratificado não queratinizado, epitélio de revestimento. A lâmina própria aqui, e aqui a muscular da mucosa, que a gente está vendo feixes cortadinhos em meio oblíquos, alguns transversais, nesse corte, né? Isso pode variar. E tudo isso, ó, é a mucosa. Tudo isso, toda essa região é a mucosa. Aqui já num aumento menor. Então, a mucosa ficaria aqui até na submucosa. Tá vendo essa camada muscularzinha aqui, ó? Ela vem aqui e separa a mucosa da submucosa. E aí, embaixo, a gente tem na submucosa as glândulas esofagianas, que são as que predominam, lembram? Glândula na mucosa, ou seja, acima da muscular da mucosa, a gente só vai ter lá na transição gastroesofágica. Aqui é o ducto da glândula. E aqui é a glândula propriamente dita, né, com uma coloração especial para pegar o muco. E aqui começa o comecinho da camada muscular própria. Nem sempre é muito fácil ver a muscular da mucosa, né, para a gente saber se aquelas glândulas estão na submucosa ou na mucosa. Mas na maioria dos cortes que vocês virem de esôfago vai aparecer geralmente corte terço médio, e aí vai estar na submucosa. Mas é fácil de ver, olha só. Assim, aqui eu tô destacando a camada muscular
da mucosa. É porque ela foi pega num corte meio longitudinal e o tom dela está muito parecido nessa coloração com o tom do tecido conjuntivo da lâmina própria. Mas aqui está a muscular da mucosa. Aqui é uma glândula submucosa esofagiana, uma glândula esofagiana, e aqui o ducto dela, né, que desemboca no lúmen. Fica atento e fica esperto para isso. Geralmente, para mostrar um esôfago com glândulas aqui logo abaixo do epitélio, que seriam as glândulas mucosas, geralmente o estômago está perto. É uma transição gastroesofágica, né? A não ser que o professor queira sacanear muito para pegar uma parte do esôfago sem mostrar o estômago com as glândulas logo aqui abaixo. Então, pode ser esôfago na região da transição gastroesofágica, sem mostrar o esôfago, mas aí você sabe. Se tem glândula abaixo do epitélio e antes da muscular da mucosa, aí é glândula cárdica esofagiana. Mas geralmente aparece assim, glândula da submucosa. Quando eu falo geralmente aparece, eu falo em fotos, figuras de livro, certo? É claro que se você for fazer, avaliar várias lâminas, né, de um mesmo esôfago, você pode ver várias regiões. Aqui um detalhe da muscular, aqui do terço médio. Lembra que eu falei que tem uma transição? Vai acabando o músculo estriado e vai sendo substituído por músculo liso. O músculo estriado, esquelético, não tá dando muito bem para ver a estriação, né? Mas dá para ver que essa que é diferente, né? Essa estrutura é diferente das outras aqui que são músculo liso. Então tá entremeado um no outro, né? É uma transição, terço médio. E uma curiosidade, né, para quem for assistir um dia uma endoscopia, ou mesmo uma necrópsia, né, vai perceber que a camada, a mucosa do esôfago ela é mais clarinha, mais branquinha, e a do estômago é mais vermelhinha. E aqui a gente vê nitidamente a transição, né, que pelo menos deveria, em condições normais, coincidir, né, com o anel esofágico ali. O hiato esofágico deveria, né, e geralmente ele coincide com essa transição aqui. Então, é nessa região de transição, ó, gastroesofágica, é que no esôfago tem glândulas abaixo do epitélio de revestimento, na mucosa. O resto todinho pra cá é submucosa, geralmente submucosa. A glândula fica na submucosa. Eu vou parar por aqui. Essa aula de esôfago e da estrutura geral do trato digestório e começar a fazer cada região por partes em outros vídeos.